Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 16 de março. Agora na Espanha, 20 horas e 59 minutos. No Brasil, 16 e 59. Gente, aqui no diário, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente reverteu o engolfamento. A gente estava ameaçando abraçar o corpo real desse candle comprador pelo corpo real de ontem, o que poderia significar uma perda desse ímpeto comprador e fazer a BTC eventualmente buscar a VWAP mensal lá em 22.500, mas a gente reverteu o engolfamento. Então, agora a próxima parada fica mesmo no último topo, em 26.386. Agora eu vou pular aqui para o gráfico de 4 horas ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que nitidamente a gente desenhou uma onda 1 que quase fez a BTC visitar a própria VWAP semanal e agora a gente está meio que encerrando essa... Fizemos uma onda 1, uma onda 2, né, corretiva, e a gente parece estar startando aqui uma onda 3, que provavelmente vai levar a BTC para o nosso alvo lá no diário, que está em 30 mil dólares. Então a gente desenhou dois morobuzus aqui, meio que quase engolfamos, agora a gente está revertendo o engolfamento. Se a gente romper com força 26.380, a BTC só vai descansar no patamar de 30 mil dólares. No intraday, a BTC está sendo um reloginho, né? Batendo na upper, voltando para VWAP, batendo na upper, voltando para VWAP. Hoje, todos os sinais na sala de sinais fecharam no lucro, todos os sinais no copy trade fecharam no lucro e os assinantes saíram com um gain no bolso. E na seara fática, o regulador bancário norte-americano está exigindo que os compradores do Signature Bank encerrem as operações com as corporações criptos. Eles não querem mais saber de cripto, de um banco crypto-friendly, por assim dizer. Não querem mais negócios com o mundo cripto. Ou seja, isso está despertando não só a ira de alguns congressistas que apoiam a criptografia, mas eles agora afirmaram que vão convocar dirigentes, principalmente do regulador bancário e da própria SEC, da CVM norte-americana, capitaneada pelo Gary Gensler, para explicar por que essa animosidade da administração Joe Biden com a criptografia. Porque é uma perseguição implacável. E o juiz que está processando a falência da Voyager rejeitou o recurso do Departamento de Justiça norte-americano, que havia recorrido do acordo entre Binance e Voyager, já que a Binance ofertou comprar todo o espólio da Voyager por $1 bilhão, e o negócio vai prosseguir. Ou seja, a perseguição da administração Biden contra a criptografia é implacável. Agora eles resolveram até recorrer de acordos processados em tribunais de falência numa perseguição sem precedentes. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o UBS e o Credit Suisse se opõem a uma ideia de fusão forçada pelos reguladores. O Banco Central Europeu, capitaneado pela Christine Lagarde, teria proposto uma fusão do UBS e do Credit Suisse para que as operações ficassem mais robustas. Mas o UBS principalmente se opôs, dizendo que vai seguir com as suas operações de forma autônoma, e o Credit Suisse já está com uma conta lá junto ao Banco Central da Suíça, com um backstop do Banco Central Europeu de 54 bilhões de dólares, ou 50 bilhões de francos suíços. Enfim, começou a rodadinha de impressão de dinheiro também na zona do euro. E a Janet Yellen, a secretária do Tesouro norte-americano, disse que o sistema bancário americano é sólido, apesar dessa corrida insana por saques junto aos bancos regionais. Tem muito americano e corporações, startups, empresas sacando tudo de bancos de médio e pequeno porte e jogando em bancos gigantescos, como o Bank of America, Wells Fargo, enfim, Goldman Sachs. É o novo normal nos Estados Unidos. E na seara geopolítica, a Polônia diz que vai enviar 4 caças para a Ucrânia dentro dos próximos 4 dias. Ou seja, essa guerra segue escalando em termos de gravidade. Os russos abateram um drone
norte-americano. Os americanos vão seguir, falaram que vão seguir fazendo uso desse tipo de artefato. Os russos falaram que vão seguir abatendo sempre que os drones invadirem o mar territorial russo lá no Mar Negro. Enfim, o negócio está confuso. O fato é que a BTC segue acumulando. Agora a gente reverteu esse engolfamento. É bem provável que a BTC agora, rompendo 26.380, só vai descansar aqui no patamar de 30 mil dólares, que é essa congestão, é o nosso alvo mais imediato. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.